Olá pessoal, meu nome é Felipe Melo, faço parte do time da Logic Suite de Cálculos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento futuro dentro do Previs. Vou pegar um cálculo aqui que eu já fiz, né, de um segurado. Vou fazer o cálculo de RMI, tempo de contribuição, que é o 2, é o tipo 2. Já coloquei os dados do segurado, já fiz a importação do QNIS, está tudo ok. O que acontece aqui? Antes, a primeira mudança, tá? Dentro do salário de contribuição, nós tínhamos aqui opções para o planejamento futuro. Agora nós até informamos, deixamos aqui definido a informação que essas opções que se encontravam nessa parte foram melhor acondicionadas na próxima parte, que é opções para RMI, em uma guia, né, dentro dessas opções para RMI. Então, lá dentro dessas opções para RMI, nós temos essa nova guia aqui, Planejamento Futuro. Essa guia ela só vai estar disponível, logicamente, se for um cálculo com um DIB atual, né? Se for um cálculo antes da emenda constitucional 103, ela não vai aparecer. Ou ainda, se eu tiver um cálculo onde eu estou concordando com a RMI, que é essa situação aqui, ó, se eu lá no tipo do cálculo disser que eu concordo com a RMI, ele não vai aparecer, obviamente, essa opção, porque eu já estou definindo a RMI que eu quero, né? Então, essa opção de planejamento ela só vai estar ativa na opção 2 ou 1, aqui, 1 ou 2, desde que eu não concorde com a RMI calculada e que a data, né, da DER ou da DIB seja posterior à emenda constitucional, ou seja, após 13 de novembro de 2019. Ok? Então, nessa opção aqui, nós temos algumas opções, já que já existiam, como, por exemplo, como deve ser o salário de contribuição, né, futuros, onde eu posso definir o último salário de contribuição, onde eu posso definir um salário mínimo, o teto de contribuição, um valor específico ou não projetar. Também tinham já aqui valores total do adicional de investimento, quando eu quero acrescentar algum valor, por exemplo, como imposto de renda total, não mensal, né? Então foi gasto durante o prazo até ele se aposentar, um valor de R$10.000 de imposto de renda ao total. Então eu defino aqui. Tá? Agora, também posso definir o percentual de contribuições futuras, né? 20, 11 ou 5%. E uma taxa anual para correções da RMI futura, ou seja, a taxa que vai corrigir o benefício. O que entrou de novidade aqui? O que entrou de novidade foi o seguinte. Primeiro, nós temos agora a possibilidade de projetar e dizer qual é o período que nós temos como projetar. Então, antes era só mensalmente, agora eu posso projetar o que eu defini aqui para repetição, seja o último salário, seja o salário mínimo, seja o teto, eu posso projetar mensalmente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 5, 6 ou a cada 12. Né? Então, eu posso fazer isso. Segunda alteração que foi feita, tá? Como deve ser o cálculo da expectativa de sobrevida no planejamento futuro. Agora, existem duas linhas, né, de pensamento, existem duas teses, vamos dizer assim. Uma, onde na realidade é feita a expectativa de sobrevida considerando a idade que ele tem, ou ela, né, o segurado ou a segurada na data do cálculo. Lembrando que essa expectativa de sobrevida ela é referenciada pela tábua masculina ou feminina, né, do homem ou da mulher. Ou ainda tem a opção de calcular a expectativa de sobrevida na data em que se atinge os requisitos. Então, por exemplo, se eu colocar na data em que se atinge os requisitos, eu vou ter uma expectativa de sobrevida, bem provavelmente, para cada regra de transição, porque provavelmente esse segurado ou essa segurada ela vai atingir esses requisitos em cada regra de transição com uma determinada idade. Então, por exemplo, vou atingir os pontos com determinada idade, vou atingir 35 anos de contribuição, né, que seria a regra de transição com tempo mais idade mínima, com outra idade, o pedágio 100% com outra idade. Né? Então, vejam bem, para cada regra de transição vai haver então uma expectativa de sobrevida que vai ser baseada, logicamente, na última tábua de mortalidade que nós temos, divulgada pelo IBGE, mas que irá, então, contemplar essa idade naqueles requisitos. Então, nós temos essas duas opções aqui. Tá?
Então, nesse sentido, nós podemos escolher. Vou escolher essa segunda opção, que é uma opção que não tinha no programa. O programa sempre adotava a primeira tese. Essa segunda opção, inclusive, foi o professor Márcio Hartz, né, que se atentou também nessa possibilidade dessa tese diferente, né, de atingir os requisitos, e que nós, então, enquanto ferramenta, implementamos dentro do sistema para que os usuários pudessem ter duas escolhas, né, duas formas de escolha para fazer esse cálculo. Então, aqui agora nós atribuímos repetir o último valor do salário de contribuição e projetamos com uma periodicidade de 6 meses. Tá? Eu vou gerar o relatório aqui para que a gente possa verificar. Tá? O que vai acontecer em cada regra de transição. Então, notem aqui, inclusive, para cada regra de transição foi feito o cálculo. Eu tenho aqui, por exemplo, a regra de transição do tempo de 50%. Né? Vou escolher essa regra e vou tirar o cálculo de retorno sobre investimento. Então, ele vai me trazer agora, a primeira coisa, aqui no relatório tem periodicidade das projeções, tá? Então, a cada 6 meses. E já em cada regra eu vou ter expectativa de sobrevida que o homem, no caso, porque é um segurado de sexo masculino, iria atingir. Então, eu tenho 65 anos, né, na transição por idade, em 31/7/2024, que ele vai atingir. Nessa situação, um homem de 65 anos possui uma expectativa de vida de 17,18 anos, o que ele vai completar em 2041, com a idade, então, de 82 anos. Tá? Então, com isso, eu tenho o período que ele vai receber, né, dentro desse período que ele vai receber essa aposentadoria, esse benefício, diminuindo, então, esse investimento que ele fez. Qual o investimento? Ele fez investimento de 6 contribuições apenas, porque eu coloquei a cada 6 meses, como de 2021 até 2024, quando ele completou 65 anos, ele precisou apenas de 6 contribuições, porque ele já tinha, né, 30 anos de contribuição, então ele só contribuiu ali para manter a qualidade de segurado dele, e aí ele fez um investimento de 4.620 ao total. Tá? E assim ele vai fazer para cada regra de transição. Então, nós temos para cada uma. O que acontece em algumas situações, como, por exemplo, né, vou pegar aqui um outro cálculo aqui, para a gente poder verificar. Vamos pegar a situação onde, na realidade, ele tenha pouca contribuição. Tá? Lá nas opções para RMI, eu coloquei os mesmos parâmetros, né? Deixei os mesmos parâmetros, inclusive periodicidade das projeções de a cada 6 meses. Vou gerar o relatório, só que vocês vão perceber o seguinte, em alguns casos, esses requisitos, né, a idade que ele vai ter ao atingir esses requisitos, é uma idade extremamente avançada, né? E aí o programa já até identifica aqui em cinza aqui a possível aposentadoria. Né? Por exemplo, o tempo de contribuição com idade mínima, né, que seria ele completar no mínimo 35 anos, e ele, como ele tem somente 14 anos e vai projetar a cada 6 meses, a cada ano passado ele vai ter 2 meses de tempo, né, 2 contribuições apenas. Então, notem o que vai acontecer. O programa já vai, inclusive, lá no cálculo do retorno sobre investimento, identificar isso. Olhem só. Ele vai fazer a transição por idade, a idade assim ele atinge em 2025, e aí com essas projeções ele vai precisar de 9 contribuições para atingir no mínimo 15 anos de tempo, mas quando a gente está falando de pontos, por exemplo, ele já tem uma aposentadoria que seria acima de 110 anos, da idade de 110 anos, então fica praticamente nula essa possibilidade. E assim ele verifica também para as demais transições. 2.145, por quê? Porque a partir do momento que eu projeto de 6 em 6 meses, essa projeção ela faz com que o tempo, para atingir o tempo mínimo necessário para essas regras de transição, vá se demorar muito tempo. E isso vai avançar na idade do segurado. Avançando na idade do segurado, fica praticamente fora da realidade, né? Então, ele fica acima, com uma idade muito avançada. Então, por fim, ele justamente vai aparecer aqui no gráfico apenas
aquelas regras de transição que ficaram abaixo, ou dentro da expectativa de sobrevida, ou abaixo de 110 anos, né, para que se possa ser comparado. Tá bem? Então, essas foram as principais melhorias, né, na parte de planejamento futuro. Mais melhorias virão por aí. Façam um bom proveito. Como nós sabemos, o Prévios é o melhor sistema do Brasil e cada vez mais disparado na frente. Um abraço.